Tá precisando de EPIs? Luvas, abafadores, capacetes, botinas e cintos? Chega de perder tempo pesquisando em vários lugares. A TR é a sua parceira completa. Aqui você encontra de tudo, com um estoque que atende qualquer setor. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 43 3374 3374 ou venha nos visitar na Rua Guaporé 259. Vamos lá, conversando agora aqui no nosso podcast com André Benedetti, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor, satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast, viu? Obrigado, Parra. Doutor, por que a gente tem que pensar no nosso planejamento previdenciário quando a gente começa a trabalhar, não só quando a gente está com 50, 60 anos? Bom, vamos lá. A gente tem um hábito de quando a gente pensa em previdência social, de focar nos benefícios que a gente chama de benefícios programáveis. Por quê? Porque são benefícios, vamos dizer, que a gente tem um controle sobre ele, né? Então, você consegue avaliar que você vai se aposentar depois de um determinado tempo de contribuição ou depois de uma determinada idade. E a gente muitas vezes esquece que no momento que você começa a recolher para a Previdência Social, está embutido aí nesse pacote outros benefícios que não são programáveis, né? Só que muitas vezes as pessoas, é natural, acho que do ser humano, Parra, ele não quer pensar em coisa ruim. Ele não quer pagar alguma coisa imaginando o quê? Que Como ele ficar pode inválido. Exato. Né? Parece um pensamento muito pessimista de fato. Pô, eu vou pagar porque vai que eu fico inválido. Aí acho que às vezes as pessoas falam, mas não quero nem pensar nisso. Mas tem que pensar nisso. Por que eu pago o seguro do carro então? Exatamente. Então, quando você está pagando o INSS, você tem os benefícios o qual você consegue ter uma programação, mas tem benefícios que você não se programa, que são benefícios por incapacidade, que pode ser temporário, inclusive, né? Por exemplo, você pode estar jogando futebol aí no final de semana e um cara dá uma entrada em você aí, machuca teu joelho e de repente você tem que ficar afastado do teu trabalho 2 meses. Talvez você não, porque você trabalha com a tua voz, você não, talvez mas até com o joelho machucado você conseguiria trabalhar. Mas dependendo da atividade, você talvez teria que ficar afastado aí por 2 meses. Se você tiver qualidade segurado, você vai ficar afastado, mas vai receber do INSS, né? E pode gerar uma incapacidade permanente também, você pode ter alguma doença grave e gerar uma invalidez. E aí você, pagando o INSS, você tem direito a esse benefício por incapacidade permanente. E tem um outro benefício que é o pior ainda, né? Você pode vir a falecer. E pode ser uma morte repentina, por exemplo. Infartou? Exato. Se você não estiver pagando o INSS, tua esposa não tem direito a receber pensão por morte, teus filhos não vão receber nenhum benefício. Não importa se você tem lá 10 filhos pequenininhos, ninguém vai receber nada. Então, quando a gente fala em INSS, a gente tem que pensar também naqueles benefícios que a gente não se programa, na eventualidade da vida. Doutor, esses benefícios, eles são pagos, vamos por assim, eu recolho INSS, eu fiquei 2 meses sem recolher, tem pessoas que pagam um, pula outro, em que situação eu tô segurado, eu tô garantido? Então vamos lá, ó. A manutenção da qualidade de segurado, que a gente chama de período de graça, ela vai depender da forma que você efetua o recolhimento previdenciário, né? Quando a gente conversava junto na TV ao vivo, a gente é muito dinâmico lá, é muito rápido, não dava tempo de explicar muito sobre isso daí. Eu vou tentar explicar um pouquinho hoje aqui como que isso funciona. Fica à vontade, doutor. Tá? Então, assim, se você, por exemplo, recolhe o INSS como empregado, tá? E você sai desse trabalho, tá? Você saiu do emprego, só que ainda assim eu vou resumir um pouquinho a história. Você tem aí 12 meses que você pode ficar sem efetuar o recolhimento previdenciário. Não é exatamente 12 meses, mas estou resumindo. Vamos por 12 meses, tá? Só que se você comprovar que houve um desemprego involuntário, e você comprova isso, por exemplo, recebendo seguro-desemprego. Você foi demitido e está no seguro-desemprego. Se estende por mais 12 meses. Então você podia ficar 1 ano sem recolher. Com desemprego involuntário, recebeu o seguro-desemprego 2. E tem mais uma forma que pode ficar até 3 anos sem recolher, que você ainda está dentro do período de graça. Que é se você tiver pelo menos 120 contribuições para o INSS, sem perder essa qualidade de segurado. Então, se você tiver 120 contribuições,
prorroga por mais 12. Então nessa hipótese você ficaria até 3 anos sem recolher e está dentro do período de graça, está segurado. Agora tem outras modalidades que você já não teria um período de graça tão longo. Vou dar um exemplo. A pessoa que recolhe como segurado facultativo, né? O facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada. É aquela pessoa que paga no código ou no 1473 ou no 1406. Ela com 6 meses perde a qualidade de segurada. Né? Então percebe que é muito complexo, né, o direito previdenciário. Dependendo do código perde logo, dependendo do código demora mais, dá para estender um período maior sem recolher. E a gente tem outras modalidades também, que talvez a gente também nem vai conseguir ficar falando só aqui, senão nós vamos falar disso. Né? Doutor, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, hoje em dia muitas empresas estão contratando funcionários PJ, né? A pessoa não é CLT. E aí fica por conta daquela pessoa se ela vai decidir pagar a previdência ou não. É importante que a pessoa tenha essa consciência, porque ela fala, eu não vou precisar, estou ganhando melhor hoje, de repente, se acontecer alguma coisa eu estou precavido, mas se a pessoa não está segurada, pode se complicar, né, doutor? Claro, por causa disso que a gente está falando, e muitas vezes ela vai se arrepender no futuro, porque às vezes quando ela tiver com uma idade avançada, ela deixa de receber aquele dinheiro que ela estava acostumada a receber, é o momento onde ela vai precisar do benefício, mas ela não se preparou antes. Então esse o objetivo da pessoa ter uma consciência previdenciária, de ter um planejamento previdenciário, de ter uma educação previdenciária. Para quem é PJ, o contador consegue fazer esse recolhimento? O doutor falou, emitiu a guia lá do INSS para poder fazer? Como é que funciona o trâmite? Consegue sim, né? E quando a gente fala de PJ, né, você pode ser um PJ, mas pode ser ter um MEI. Né? Hoje tem muita gente que recolhe INSS como MEI. Lembrando que o MEI só existe possibilidade de efetuar recolhimento previdenciário sob salário mínimo. O MEI sempre é salário mínimo. Mas, se a pessoa tem uma MEI e recolhe sobre o salário mínimo, através de uma GPS complementar, ela consegue aportar. Exato, ele consegue melhorar a sua contribuição previdenciária. Tá? Aproveitando, Parra, eu acho assim, é muito importante a pessoa, de fato, e esse é o termo que se usa no direito previdenciário, fazer um planejamento previdenciário, tá? Porque tem casos que vale muito a pena a pessoa pagar um INSS em valor mais alto, mas tem casos que não vale mesmo. Mas quando a gente fala em planejamento previdenciário, a gente tem a previdência do setor público, mas você tem outras formas de se precaver. A palavra previdência tem a ver com prevenir. Então você pode pagar o INSS, por exemplo, vamos supor, num MEI, você vai ter só um salário mínimo de aposentadoria. E aquele excedente, se no teu caso, após muito cálculo e muita avaliação e muito planejamento previdenciário, você pode falar, não vou pagar mais porque não vai valer a pena. Mas você pega esse dinheiro e investe em outra coisa. E aí vai de cada um. Um quer investir em bolsa de valor, o outro quer comprar imóvel, o outro quer colocar numa renda fixa, aí vai do perfil de cada um. Isso tudo que eu dei o exemplo, imóvel, bolsa, renda fixa, previdência privada, são formas de previdência, sem ser a previdência pública. Doutor, hoje a regra básica, né? Claro que tem todos os detalhes, é 65, 62, para homem e para mulher, né? Certo. O senhor acredita que com a expectativa de vida melhorando, isso num futuro, talvez no médio prazo, isso aumente de repente para 70, 65? O que os especialistas na área avaliam disso, doutor? Eu acho que sim, tá? Eu acho a gente vai ter que trabalhar mais. Eu acho que depois aí de, não sei quando isso vai acontecer, né? Mas para futuro, que pode ser um futuro ainda distante, essa idade eu acredito que vai aumentar. E eu digo isso para você porque é uma tendência mundial, tá? Quando a gente fala de previdência, a gente tem que fazer um comparativo com a previdência social brasileira, às vezes com a previdência dos países que estão na nossa frente, inclusive com relação à expectativa de vida e que já tem uma sociedade mais organizada do que a nossa. É como se assim, a gente vai chegar onde eles estão. Dá um exemplo para a gente, doutor, de algum outro país. Eu não vou lembrar da idade para esses países se aposentar, tá? Mas eu sei que a grande maioria dos países europeus, que é onde tem uma previdência social forte, os países europeus têm previdência social forte, eles têm uma idade para aposentadoria maior do que a nossa, tá? E é interessante que eles mudam essa idade, aumentam, e depois de uns anos eles já pensam em aumentar de novo. É uma coisa que nunca sai do radar, né?
Porque quando a gente fala em longevidade, a gente não sabe aonde o ser humano vai chegar. Hoje em dia, uma pessoa para viver aí até uns 85, 90 anos, é mais ou menos tranquilo, né? Se a gente falasse disso na década de 70, você fala, pô, o cara tem 90 anos, parecia uma coisa assim. Minha avó tem 94, tá ótima, né? Então, vai acontecendo. E quem sabe, na época, por exemplo, dos nossos netos, eu sinceramente, eu acredito nisso que eu vou falar. Eu acho que se encontrar pessoas de 100 anos vai ser muito comum. E aí, como que vai fazer com essa previdência? Será que a conta vai fechar, doutor? Exatamente. Então, por isso que às vezes acontece de ir aumentando, né? Hoje você pega uma galera aí de 60 anos de idade, que o cara parece um moleque fisicamente, né? A pessoa tá forte fisicamente, o pessoal se cuida muito, né? Antigamente, sei lá, 60 anos era um idoso. Eu mesmo me surpreendo com essas vagas de idoso que a gente tem hoje em dia. Eu tô achando que essa idade vai subir, eu fico imaginando, eu jogo tênis, Parra, eu tenho colegas que jogam tênis com 60 anos. O cara não quer nem parar na vaga de idoso, que é vergonha. E não é, o cara é muito rápido e muito forte fisicamente. Mudou muito, né? Então como assim? Ô doutor, outra coisa, as pessoas chegam no seu escritório, por exemplo, e falam assim, eu não gostaria de fazer a previdência social, eu quero investir numa previdência privada, eu quero ter algo particular e não quero investir naquilo que é público porque eu não sei se vou receber. Existe muito essa dúvida também, doutor? Existe sim, mas a maioria ainda acredita na previdência e eu acho que tem que acreditar. Por quê? Eu acho muito mais difícil você deixar de receber alguma coisa até de um banco privado do que do governo, né? Eu acho mais fácil um grande banco falir do que o governo deixar de te pagar. Né? Então, ainda assim, eu entendo, com todas essas regras, com todas essas mudanças, o sistema previdenciário brasileiro ainda ele é bastante benéfico. Ele ajuda muito, tá? Ele tem essas questões dos benefícios não programáveis. Você nunca pagou INSS. Você começou a pagar INSS hoje, amanhã você sofre um acidente e fica tetraplégico. O INSS vai pagar a tua aposentadoria. Você acha que um banco ia fazer isso? Né? Você acha que um banco privado, você foi lá, pagou um mês de INSS. No mês seguinte você teve um acidente gravíssimo e ficou inválido. Ele vai ficar pagando a tua aposentadoria para o resto da vida? Nunca. Então essas coisas, e aí que entra a questão do social, né? Quando você está falando de um governo, né? O governo também tem que cuidar das questões sociais, ele não pode pensar só em números. Ô doutor, e hoje estão demorando muitos processos de aposentadoria, as pessoas reclamavam, demora muito tal. Como é que estão os processos hoje, doutor? Olha, Parra, os benefícios por incapacidade, quando a pessoa faz o requerimento na esfera administrativa, então ela está iniciando, eles estão demorando bastante, tá? Anda acontecendo perícias com um rigor, na minha opinião, assustador, tá? Eu vou aproveitar aqui, vou fazer um testemunho aqui que eu acho que um desabafo aqui, eu acho que não é problema nenhum. Minha irmã está passando por uma dificuldade, um problema de saúde dela, e ela foi muitas vezes em hospital agora nesses últimos meses, tomar morfina por conta de dor, tá? Ela está com uma espondiloartrite, mas ela está passando muita dor. Muitos remédios, ela é uma pessoa que tem uma condição financeira privilegiada, buscou médicos em São Paulo, médico em Curitiba, muitos médicos em Londrina, fez um monte de exame. E assim, ela não está com condições de trabalhar. Você acredita que ela foi fazer uma perícia no INSS agora esses dias e o perito falou que ela está apta para o trabalho? Meu Deus. E eu sei que ela tem dia que ela não está conseguindo levantar da cama. E o que me preocupa é que é uma pessoa instruída, a minha irmã é uma advogada previdenciarista, tá? E ela foi na perícia muito bem documentada, com muitos exames, com muitas provas de que ela teve que ir muitas vezes no hospital tomar morfina, que ela buscou médico em São Paulo, que ela buscou médico em Curitiba, ou seja, que ela está tentando dar um jeito para sair dessa situação. E o perito falou que ela está apta para o trabalho. Imagina para a dona Maria e para o seu João. É isso que eu ia falar. Agora imagina para aquela pessoa que depende do SUS, que para ela fazer um exame, às vezes ela demora 2, 3 anos para fazer o exame, e ela não paga por uma consulta e consegue um atestado ali no SUS rapidinho, e para essa pessoa provar que ela está incapacitada para o trabalho, Parra, é uma loucura, né?
Então, trazendo esse exemplo aqui de casa, para a gente ver como que a população sofre com previdência. Além de demorar uma resposta, a gente tem respostas nesse sentido e muitas respostas nesse sentido. Dei o exemplo do caso da minha irmã, mas a gente vê casos no dia a dia ali no escritório que são inacreditáveis. Né? E a aposentadoria por tempo de serviço? Está demorando muito, doutor, então, ou não? Demora alguns meses para o INSS responder, mas a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem alguns agregadores no tempo que o INSS dificilmente reconhece. E um deles é sobre atividade especial. Né? O INSS muitas vezes não aceita o PPP que a empresa fornece e eles negam. Às vezes a pessoa vai incluir um tempo de trabalho rural, o INSS indefere e a pessoa tem que entrar com uma ação na justiça. E vai depender sempre muito de caso a caso, mas tem processo que demora anos na justiça. 5 anos, 6 anos, tá? Mas tem processos hoje em dia que estão andando muito rápido também. A gente tem que falar aqui. Tá tendo muito acordo hoje em dia na justiça. E isso é uma particularidade aqui da 4ª Região, o Tribunal da 4ª Região no sul do Brasil. Eu estava 2 semanas atrás em Ribeirão Preto, visitando um escritório de eu vou chamar de concorrente porque ele se tornou amigo nosso. Mas a gente foi lá, tem uma operação mais ou menos do mesmo tamanho do nosso, o mesmo porte, e a gente foi trocar figurinhas, né? E eu contei para ele que aqui está saindo muito acordo na justiça, o que está fazendo com que os processos terminem muito mais rápido, né? Ele falou que ele nunca viu um acordo lá no Tribunal da 3ª Região no estado de São Paulo. Ele ficou surpreso com o que anda acontecendo por aqui. E o tribunal aqui da 4ª Região sempre foi um tribunal muito inovador, né? Ele é um exemplo, vamos dizer assim, para os outros tribunais do Brasil, né? A gente, nesse aspecto, está muito bem amparado com relação às decisões judiciais, vamos falar assim, no direito previdenciário. Claro que não são sempre flores, mas fazendo uma comparação com outros tribunais, a gente ainda está numa situação melhor. Então veja bem, às vezes o pessoal reclama tanto de demora, quanto da crítica do porquê que às vezes a decisão é desse jeito, daquele jeito, mas ainda que nós estamos numa situação muito melhor do que se a gente estivesse em outro local. Doutor, o senhor falou sobre a área de atuação da Advocacia Benedetti. Hoje vocês têm escritórios em quais cidades? Hoje nós temos escritórios, nós temos 4 sedes em Londrina, nós temos na Zona Norte, na Saúl Elquinde, na Rua Professor João Cândido, ali no Xangri-Lá e ali na Rua Rio Grande do Sul. E temos escritório em Toledo, Cascavel, Maringá e Curitiba e Arapongas. Atuação no Paraná. Atuação no Paraná. Pretende sair do Paraná, doutor? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Parra? Mas a princípio não. A gente até pensa em expansão, em abrir outras unidades em outras cidades, mas no Paraná. A princípio, no Paraná, principalmente, por exemplo, o estado de São Paulo a gente já não tem tanto interesse porque muda o tribunal. Ah, tá. Muda o posicionamento do tribunal, do Poder Judiciário, né? Então, um pouco por conta disso também, de uma proximidade, mas de você entender como que, vamos dizer assim, como que os juízes pensam por aqui, né? A gente, como atua com um volume grande na área, a gente consegue entender aí como que é o funcionamento do Poder Judiciário aqui, e a gente sabe que é bem diferente, por exemplo, do estado de São Paulo. Voltando à nossa primeira pergunta, como que a pessoa faz um planejamento previdenciário? Ela procura um escritório de advocacia? Como é que funciona isso, doutor? Ela vai procurar um escritório de advocacia e o escritório de advocacia vai, através dos dados dela, vai baixar todas as informações que ela tem junto ao INSS e primeiro vai fazer um levantamento para ver quando ela vai se aposentar, né? Quando ela vai se aposentar e em quais regras. Porque às vezes você descobre que, por exemplo, vou inventar aqui, tá? Vamos supor que o Parra vai aposentar com 63 anos. Só que na hora, aí depois de verificar qual o momento da aposentadoria, a gente vai calcular, né, simular hipóteses de como recolher até lá, qual que é o melhor custo-benefício. Só que a gente pode chegar à conclusão que se em vez dele aposentar com 63, ele esperar os 65, ele pode ter um benefício bem maior. E às vezes o primeiro momento não é o melhor momento. Às vezes é melhor segurar um pouquinho. Depende. Tem caso que vale a pena esperar, tem caso que não vale. Mas o planejamento é verificar quando vai se aposentar,
quais os outros momentos de se aposentar e simular hipóteses até lá. E para a gente poder fechar, doutor, um recado aí sobre o evento de hoje, protagonistas da segurança, importância de ter eventos como esse. Super importante, eles me deram uma oportunidade ali, eu falei rapidamente 5 minutos ali com eles, e é muito importante que o pessoal que trabalhe nessa área, os engenheiros de segurança do trabalho, os técnicos em segurança do trabalho, também estejam alinhados com o direito previdenciário. Porque é um trabalho deles e a gente sabe que esse pessoal que trabalha exercendo essas atividades nas empresas, muitas vezes são eles que fazem o preenchimento do PPP. E se esse PPP ele não está bem preenchido, não está preenchido de forma correta, de acordo com o que a Previdência exige ou que o Poder Judiciário, no âmbito do direito previdenciário, exige, eles acabam, por exemplo, tendo um trabalho dobrado, porque o documento chega e não está condizente com o que determina, você pede para o colaborador ou mesmo o próprio escritório devolve e fala, mas tem que mudar aqui e aqui. Quer dizer, a pessoa fez, tem que fazer de novo. Então, um evento desse também é importante, a pessoa está aqui para se aprimorar e para ela, então, quanto mais, vamos dizer assim, preparada, quanto mais perfeito for o documento que ela pode fornecer, ela não tem um retrabalho, né? Então, esse é um dos exemplos do porquê da importância de um evento desse. Vai facilitar a vida dele na empresa e vai melhorar a situação da própria empresa, porque esse colaborador, ele vai fazer o trabalho dele de forma mais ágil, porque não vai ter que fazer 2 vezes. Perfeito. Doutor Benedetti, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Parra, um prazer.